Questione a sabedoria que imagina possuir sempre. Questione a sabedoria que você imagina possuir sempre. Nós vivemos um tempo de especialistas em astrologia. Todo mundo se julga sábio. Todo mundo dá palpite sobre tudo. Todo mundo dá palpite sobre todos. Todo mundo sabe de tudo. Todo mundo sabe de todos. Como eu preguei aqui alguns domingos atrás, tem gente que é especialista na gente. Acha que sabe da gente mais do que nós mesmos. Então ele bota na cabeça que você é uma coisa e não adianta você provar que aquela coisa não é você, porque ele está convencido que você é aquilo. E não tem discussão. Por quê? Porque ele está totalmente confiado na sabedoria que imagina ter. E minha igreja, não se iluda com a sabedoria que você imagina ter, porque é possível que você não tenha essa sabedoria toda. Falei de manhã, uma das marcas mais contundentes da verdadeira sabedoria é questionar a própria sabedoria o tempo inteiro. Diga, pastor, a marca de um sábio, questionar a própria sabedoria o tempo inteiro. Diga, a marca de alguém que sabe, pastor, é ter dúvida se sabe mesmo. Hoje, não. Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão absurdamente convencidas de que elas são isso tudo mesmo. Pois é, isso é uma cilada, é uma autossabotagem. Há um texto de Provérbios 27, capítulo 2, que diz assim, ó: seja o outro que te louve, e não a tua boca, o estranho, e não teus lábios. Palavra de Deus. Se você se acha sábio, ok, acredite nisso quando o outro te louvar, quando o estranho te louvar. Não acredite no seu diagnóstico, porque você pode estar se auto-sabotando. E eu diria mais, esse outro não é o outro da rede social onde vocês vivem, porque o outro da rede social não te conhece. Conhece a mentira que você publica. Conhece a frasezinha que você botou. Conhece o videozinho de 2 minutos. Mas você não é um videozinho de 2 minutos. Você tem 50 anos, irmão. Ou 30. Você é mais do que um videozinho. Então não acredite no louvor do outro a partir de um vídeo de 2 minutos que você colocou. De uma frase de impacto que você colocou. Não. O outro é aquele que caminha contigo. O outro é o que está perto. O outro é o que sabe de você. Quando os que habitam contigo, quando os que são da tua rede de relacionamento julgarem você como sábio, acredite que você é sábio. Mas enquanto não acontecer isso, questione a tua sabedoria. E não há pecado nenhum nisso, irmão, é virtude. Porque quem não é sábio está no estado perfeito para tornar-se sábio. Você vai ser discípulo o resto da vida. Quando uma pessoa se julga sábio, ela vai perdendo escuta. Quando ela se julga sábio, ela dispensa mestres. Quando ela se julga sábio, ela acha que não tem mais nada que aprender. Quando ela se julga sábio, portanto, ela está sendo um autossabotador. Não há vergonha nenhuma em admitir, não, eu não sou sábio. Eu posso ser uma pessoa inteligente, posso ser um bom discípulo, mas eu ainda não estou pronto. Eu estou pronto para aprender mais ainda. Quem para de aprender, para de viver. Para de viver. Esse reconhecimento precisa vir do outro. É desses que vem o reconhecimento, mas não de nós mesmos. Eu tenho, ao longo desses 30 anos, esse ano eu completo 30 anos de ministério. E em 30 anos de ministério a gente aprende alguma coisa, não tudo. E sou pastor. Mas diferente de tudo que eu vejo entre igrejas, colegas e ministério, igrejas lutando tanto contra o diabo para lá, diabo para cá, diabo para lá. Irmão, não se escandalize com o que eu vou dizer, não. O diabo nunca me deu trabalho. Como assim, pastor? Não. Porque eu posso afirmar para você, de cada 10 pessoas que entraram no meu gabinete com a vida destruída, dizendo que foi o diabo quem fez, eu pude mostrá-lo pelo testemunho da história de cada um que não foi o diabo quem fez, foi ele mesmo. Foi erro de gestão. Foi equívoco. Confiou no seu taco. Confiou no seu saber. Confiou na sua teologia. Confiou na sua espiritualidade. Confiou que ele era capaz de. E o diabo não precisou se preocupar com ele.
É por isso, irmão, que Jesus sabiamente disse, se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Depois tome a sua cruz e me siga. Então, antes de se relacionar comigo, relacione-se bem consigo. Você tem que botar esse teu si mesmo no seu devido lugar. Porque o seu pior inimigo é você mesmo. Aquele que vocês dizem ser o seu pior inimigo, que é o diabo, ele eu já destruí na cruz do Calvário. E o poder que ele tem sobre você é o poder que você dá a ele. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca. Você é nascido de Deus? Quantos nascidos de Deus nós temos aqui? Diga glória a Deus. Pois é, a palavra é para você, o maligno não te toca. Mas o teu si mesmo te mata. A soberba te mata. A confiança já exagerada em si mesmo te mata. Então, o texto, ele é claro, questione a tua sabedoria, essa que você imagina a possuir. Há alguns outros textos que para mim são interessantes, compartilhei de manhã. Romanos 12, verso 16, diz assim, ó: sede unânimes entre vós. Não ambicionei coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Leia o restante para mim, por favor. Não aos vossos próprios olhos. Seja o outro que te louve, Neil, não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, quando você estiver entrando em 2020, entre humilde, ambicione as coisas mais humildes, seja alguém que viva unanimidade. Essa unanimidade não é um pensamento comum, mas é não caminhar sozinho. É alguém com quem a gente caminha, eu caminho junto, é uma troca existencial. Nessa troca a gente amadurece um ao outro e a gente chega num denominador comum. A unanimidade é a competência de conviver. Ou seja, nós trocamos saberes e experiências. Não viva sozinho. Não permita que a tua falsa sabedoria te convença que você é isso tudo. Tiago 3:1. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todo mundo quer ser mestre, todo mundo quer ser líder, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser doutor, todo mundo quer ser grande, todo mundo tem a síndrome do número 1. E nessa síndrome do número 1, tem muita gente recebendo um juízo severo da vida de Deus, porque estão num lugar que não lhe é devido, pelo menos ainda. Então não sejais sábios aos vossos próprios olhos, e nem muitos de vós mestres. Como eu disse de manhã, irmãos, eu creio que textos como esses estão na Bíblia como advertência, porque Deus sabia o quanto nós, seres humanos, somos tentados a demonstrar, a sermos mais do que o que de fato somos. Como nós temos essa mania de enfeitar o pavão, né? A gente come sardinha, como é que diz lá? E arrota caviar. A gente pergunta assim para o pastor: pastor, quantos membros tem sua igreja? O cara fala assim, 2.000. Aí você chega lá, tem 200, mas é porque ele conta os dentes, entendeu, dos membros. Aumenta tudo. A gente tem essa tendência de aumentar as coisas. A gente não consegue ser o que a gente é apenas e ser feliz. A gente tem que empavonar a coisa. A gente tem que botar uma pirotecnia na coisa. A gente quer ser sempre mais do que o que de fato é. Deus sabia que a raça caída é acometida por essa tentação, por essa necessidade de ser e parecer algo mais. De onde vem essa bendita necessidade de querermos parecer mais do que nós somos? Acredito que vem do que de Deus herdamos como imagem e semelhança. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus, num ser micro como nós, nos dá a sensação que esse ser micro pode ser macro. Saber, consciente ou inconscientemente, acreditando nisso ou não, que há a divindade em mim, há algo de Deus em mim, me dá a sensação que eu posso ser muito mais do que o que de fato sou. E é certo. Só que ser mais é um processo. Por que aqui, tantos de nós, vende a imagem de que nós seríamos aquilo lá, se nós não somos aquilo lá ainda? Porque nós vivemos num mundo de pretensos sábios, e quanto mais sabedoria,
Quanto mais ostentação, mais valorizado você é. E você então está construindo uma coisa que você não é. Citamos Eva. Eva é visitada pela serpente. É verdade, Eva, que você se comer dos frutos do jardim, vocês morrem? Não é verdade não. Ele disse que eu posso comer de tudo, menos daquela árvorezinha ali. Aquela ali não, o resto tudo eu posso. E se comer daquela ali, morre. Ele disse, certamente morrereis. Aí vem a serpente e diz assim, não morre não, boa, certamente não morrereis. Aí manda em cima dela, ó, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, leia para mim, irmão, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Eva fala assim, boba. Deus sabe que se você comer, seus olhos abrem, você vai ser como Ele. O que Deus não quer é concorrência, boba. Deus quer ser o Deus sozinho. Mas Ele sabe que comendo uma maçã, você vira Deus. Vamos comer uma fruta e vamos virar Deus, irmão? Imagina se fosse hoje, irmão. Oh, irmão, você pode comer menos daquela árvore. Se você comer aquela árvore, você perde 10 quilos em uma semana. Imagina isso, irmão. É só comer uma árvore que a gente emagrece 10 quilos? É. Ah, meu irmão, você caía de boca, assim, você cortava a árvore e saia correndo com ela para casa, plantava no teu jardim. Não é verdade? Agora você imagina, você vai virar Deus. Aí diz o texto, irmão. Então Eva, estão vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, ele também comeu. Versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos, e ao invés de se transformarem em Deus, o que aconteceu, irmão? Conheceram que estavam nus, viram a sua própria desgraça. Agora, o que eu chamei a atenção da igreja domingo de manhã, hoje de manhã, e que me tocou demais, irmão, é o que está escrito no versículo 5. Olha lá. Porque Deus sabe no dia em que comer desse fruto, olha lá, vossos olhos se abrirão. Percebam que a serpente, arquétipo do diabo, sabia que se comesse do fruto, os olhos se abririam. Aí no versículo 7 está dito lá, então o que aconteceu? Foram abertos os olhos de ambos. A serpente sabia, antes de se comer o fruto, que se comesse o fruto, os olhos abririam. Eles comeram o fruto e o que aconteceu? Os olhos se abriram. O que a gente aprende aqui, irmão? Antes do pecado, por alguma razão, parte da nossa visão era embotada. Parte da nossa visão não nos era possível. E quem foi que embotou essa visão? Foi o próprio Criador. O que abriu essa visão foi o pecado, não a vontade de Deus. Deus queria que naquele instante eles não enxergassem mesmo alguma coisa. Agora, a pergunta que eu faço, por que Deus não queria que Adão e Eva enxergassem como passaram a enxergar depois do pecado naquele tempo? Porque Deus é mau? Deus queria que eles fossem cegos mesmo? Deus queria que o discernimento deles fosse... Não, é porque Deus sabia que o enxergar, o discernir, o poder de diagnose, o entender a vida é um processo. À medida que a gente vai crescendo, nossos olhos se ampliam, nossa capacidade de diagnose. Nós vamos nos capacitando para o tempo à medida que o tempo é vivido e é chegado. Mas o que aconteceu com Eva? Os olhos deles foram abertos e o que eles viram foram desgraça. O que eles viram foi desconfiguração de processo. O que eles viram foi o projeto de Deus sendo desconfigurado para ele e para a raça humana. Por que Deus não queria que eles vissem já? Porque, como raça, eles ainda eram meninos e imaturos. E ver plenamente era demais para uma raça tão jovem. Veja, irmão, eu e você podemos mais. Eu e você queremos mais. Eu e você devemos sonhar com mais. Como Adão e Eva desejavam. Mas qual foi o pecado de Adão e Eva? Desejaram mais pela metodologia equivocada. Quiseram esse mais antes do tempo. Quiseram esse mais queimando etapa.
Quiseram esse mais, mas não no tempo de Deus. O mais chegou e foi desperdiçado. Por quê? Porque você não tinha sabedoria ainda para tomar posse daquilo que você sonha. Ó, irmão, eu sei que você tem sonhos para 2020, não tem? É meu, não? Um sonho é o ensaio da ação, diz Freud. O sonho é ação ensaiando. Só vira realidade aquilo que a gente sonhou. Então nós temos que sonhar. Agora, sonha com o pé no chão. Não sonha como Neil Barreto imaginando que você é um Einstein. Não é não, filho. Então sonha como Neil Barreto. Não sonha como Neil Barreto sendo o João da Silva. Você é o João, irmão. Não sonha como o João da Silva sendo a Maria da Costa. Sonha como quem se enxerga e sonha segundo a tua potencialidade. Ou seja, busque mais. Mas não crie para você um personagem sábio que vai te levar a um lugar para o qual você ainda não está preparado. Porque é autossabotagem. Eu chego lá, mas antes de chegar lá eu tenho que viver o que Deus tem para mim cá. Aquilo que eu sonho ser lá vai ser a construção e a constituição desse que eu sou aqui, mais a história vivida até lá. Então daqui, sendo aquilo que eu sonhei lá atrás, eu percebo que eu só posso ser isso aqui por causa da conjunção da história vivida. O que eu tenho visto hoje, irmãos? Uma geração soberba, se imaginando muito mais do que o que de fato é, porque tem um Facebook com 10 mil seguidores, porque reproduz frases dos professores da faculdade de Sociologia e de História, porque acham que são lacradores, que acham que são sábios, que acham que estão prontos e que se enxergam de forma equivocada, e porque se enxergam de forma equivocada, não conseguem ver a vida sendo materializada diante dos seus pés. É triste quando é assim, irmão. Seja humilde. Desconfie da sua sabedoria o tempo inteiro. E peça a Deus sabedoria. Terceiro conselho. Busque mais a promoção do todo do que a tua própria promoção. Busque mais a promoção do todo, do coletivo, do que a tua própria promoção, do subjetivo. Eu diria que o diabo dessa geração se chama Narciso. E o inferno desse diabo se chama rede social. Por que eu chamo a rede social de inferno? Primeiro, porque a glória que se busca lá é a própria, não a de Deus. É o campo de Narciso. E qual é o problema, irmão, de vivermos o tempo inteiro buscando a nossa glória? A fama, a aparência, o like. Ser mais do que o que de fato a gente é. Por que a gente quer mostrar que a gente é isso tudo, quando na verdade o que você é angústia pura? Por que vender essa imagem toda se o que te habita de fato é complexo de inferioridade? Por que vender essa imagem de muito bem relacionado, cheios de amigos, se o que te carcome é a solidão? Por que vender essa imagem de um casamento perfeito, se vocês não têm mais vida sexual, se não beija na boca? Por que vender essa imagem de santidade, de adorador extravagante, se você não pega na palavra uma vez na semana em casa? Por que a gente faz isso, irmão? É buscando a glória própria. Não é a glória de Deus. Qual é o problema disso? É que a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando eu digo mundo de Narciso, você conhece a história de Narciso, mitologia grega. Filho de Cefiso e Leríope, nasceu na Beócia. Isso é da mitologia negra. Nasceu com uma beleza estrondosa, divina, sobrenatural. Tão lindo era o menino
que a sua mãe pergunta a um adivinho, Tiresias, se o filho dele viveria por muito tempo, porque ele ia ser tão desejado. E o era, tanto por homens e mulheres, de tão belo que era, que a mãe pergunta ao adivinho, meu filho vai sobreviver num mundo tão louco como esse, com essa beleza estrondosa? Tiresias disse, vai. Desde que ele nunca olhe para o seu rosto. Seu filho, Narciso, não pode olhar para o seu rosto. Se ele olhar para o seu rosto, ele morre. Cresceu e a sua beleza despertava esse desejo de todos, de homens e mulheres, de todo mundo que estava à sua volta. O problema é que, tão grande quanto a beleza de Narciso, era seu orgulho. Porque por onde ele passava, ele atraía gente. Ele cooptava o desejo das pessoas, a admiração, a bajulação, a paixão. Ele nunca tinha se visto, mas ele era tão, que ele era apaixonado por si sem conhecer a sua imagem. O que aconteceu? O seu orgulho, a sua soberba cresceu tanto quanto a sua beleza. Em nome desse orgulho, ele desprezava a todos, achando que na terra não havia ninguém à sua altura. Esse é o tal do Narciso. Desprezou uma ninfa chamada Eco, a mais bela de todas as ninfas. Rejeitada, ela reúne as ninfas, as donzelas da mitologia, e então elas lançam uma maldição contra Narciso. E a maldição qual era? Ele amaria com muita intensidade alguém, mas jamais poderia ter a pessoa amada. Você vai amar, seu miserável, mas você nunca vai ter a pessoa que você ama. Pois bem, Nêmesis, uma das deusas do Olimpo, que se tornou a deusa punidora, ouve a maldição das ninfas e dá o que elas desejam. Você vai se apaixonar por alguém, mas você nunca vai ter esse alguém na vida. Conduz Narciso para uma fonte de águas límpidas. Narciso tem sede. E ele então desce naquelas águas límpidas para pegar a água. E pela primeira vez ele vê a sua beleza refletida na água. A priori ele imaginou que a figura da água era alguém da água, mas era ele mesmo. Então, por muito tempo ele ficou tentando tocar na pessoa da água, da imagem. E ele estava encantado pela beleza, mas ele não conseguia tocar na pessoa pela qual ele se apaixonou. Bom, a história diz que ele passou o resto da vida tentando tocar na pessoa amada, e ele definha e morre diante da própria beleza e da própria frustração. Há uma outra vertente que diz que ele suicidou-se porque tentou tanto ter a pessoa amada, que era a própria imagem, não conseguiu e suicidou-se. Bom, eu não sei qual é o fim de Narciso, de fato, de verdade. Agora, qual é o fato, irmão? O fato é que Narciso tentou até a sua morte alcançar e tomar para si a imagem pela qual se apaixonou. Que imagem era essa, pastor? A sua. Resumo da história. Correu atrás de si mesmo a vida toda e nunca se encontrou. Viveu atrás de uma paixão. A paixão por si mesmo, por coisa alguma, mas se desligou do mundo de todos, porque ele estava atrás de si. E quem vive para si, nunca se encontra, irmão. Quem olha só para si, abandona o resto do mundo, porque vira o centro do universo. E todo o universo vira periferia em você. Você passa a ter uma visão equivocada de si mesmo. Narciso é o Deus desse século, que faz com que pessoas apaixonem-se pela própria imagem. E que vejam no espelho a única pessoa que lhe interessa na vida. E em função desse ser do espelho, ela vive e existe.
ela quer viver para aquela pessoa, ela quer promover aquela pessoa, ela quer ascender aquela pessoa, ela quer abençoar aquela pessoa, e as outras não me interessam. Pois é o ápice da vaidade, é o ápice do egoísmo. Correu atrás de si mesmo a vida toda e nunca se encontrou. Por quê? Guarda isso. Porque quem investe em imagem, investe na mentira que criou. E quem investe em tal mentira, abandonou a verdade que podia ser. Então, minha igreja, se você for buscar alguma glória nesse ano, não busque a sua, não. Busque a glória daquele que te criou. Busque a glória da coletividade. Busque a glória da comunhão. Não faça como Narciso, correndo atrás da própria imagem, construindo uma mentira, impedindo a si de ser a verdade que podia ser. De onde vem, pastor, esse suicídio louco? Você já aprendeu? A gente vai se deformando e daqui a pouco a gente se transforma em alguém que a gente não gosta. E a gente tem que ser essa pessoa que a gente não gosta. E porque não gosta dessa pessoa que é, a gente passa a não suportá-la, ao ponto de querer se livrar dela, e se livra. Por quê? Porque construiu uma mentira, investindo em imagem. A ferramenta, a rede social, é a melhor ferramenta que o homem já inventou no mundo. Mas ela tem sido uma desgraça na vida do ser humano. O narcisismo na psicologia é um conceito desenvolvido por Freud. É um transtorno de personalidade. É uma doença. É uma vaidade narcísica, descontrolada, admiração excessiva por si próprio, que vai gerando problemas para o indivíduo e geralmente necessita ser admirado, necessita ser visto. E não admite que a sua presença não seja notada. Não admite ser invisível. Não admite que exista vida fora da visibilidade. Pois é, porque tomado por narcisismo não admitido, a gente investe em imagem, na mentira e abre mão da verdade que poderia ser. Então, quando eu digo, irmão, que cada um de nós está exatamente onde merece estar, eu não minto. 2020 está aí diante de nós. Se você quer promover a glória de alguém, promove a glória de Deus e a glória do seu reino, amém, amados? Porque há um texto em Isaías 48:11 que diz: por amor de mim o faço, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a darei a outrem. Então, se você pretende dar glória a alguém, dá glória a Deus. Porque se você quiser dar glória ao teu próprio nome, você se levanta contra um Deus que não divide a sua glória. Deus é inimigo de Narciso. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, diz o texto, fazei tudo para quê, irmão? Para a glória de Deus. Irmão, você está trabalhando, trabalha para a glória de Deus. Está se divertindo, se diverte para a glória de Deus. Está publicando, publica para a glória de Deus. Está fazendo qualquer outra coisa. Seja você o promotor da glória de Deus. E o Deus da glória vai abençoar a tua vida no nome de Jesus. Por que eu digo que a rede social é o inferno? Segundo, porque o mundo é um mundo encantado pela mentira. E o que a Bíblia fala sobre a mentira, irmão? Vós tendes por pai o diabo. João 8:44. Quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio. Nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Leia para mim o final. Porque é mentiroso e pai da mentira. Quando a gente investe na imagem mentirosa, abrimos mão da verdade que a gente podia ser e, ao mesmo tempo, reconfiguramos nossa paternidade espiritual, porque o pai da mentira é o diabo. Passa por 2020 como filho de Deus e não do diabo, irmão. Por que a rede social tem sido um inferno? Porque é o instrumento de maior desperdício de tempo produtivo da história dos homens. É o instrumento de maior desperdício de tempo produtivo. A rede social é uma promotora de ócio.
Bota uma reportagem, painel, que eu mandei aí pro projeção. Deixa eu mostrar a vocês uma matéria interessantezinha. Que eu acho que vale a pena. O Brasil é o vice em tempo gasto em redes e ranking dominado por emergentes. Olha lá. Vice em tempo gasto. Sobe um pouquinho. Vamos ver o quadro que está lá. Vai. Olha a média aí. Olha o ranking do tempo médio gasto em mídia social. Primeiro lugar no mundo, quem gasta mais tempo em rede social? A Filipinas, 241 minutos. Em 2018, 248, isso por dia, tá, irmão? 241 minutos, Filipinas. Agora o Brasil, segundo lugar. Quanto que o Brasil gastou em 2019 por dia em rede social? 225 minutos. Uma hora tem quantos minutos? 60. 2 horas. 120. 3 horas. 180 minutos. 4 horas. Quanto é? 240. Olha lá, nós gastamos quase 4 horas por dia em rede social. Quantas horas tem um dia? 24 horas. Dessas 24 horas, quantas horas você dorme geralmente? 8. Trabalha quantas horas geralmente? 8. Sobra quantas horas para nós? 16. Dessas 16 você passa 4 horas no celular, na rede social. E nós somos uma geração que diz que não tem tempo para orar. A gente diz que não tem tempo para a palavra. A gente diz que não tem tempo para os filhos. A gente diz que não tem tempo. Nós estamos viciados. Agora sobe mais o texto lá. Vai subindo. Mais, vai lá. Tem lá embaixo. Vai, dados demográficos, sobe. Preocupação com a saúde mental. Especialistas alertam que o tempo de uso mais longo, olha lá, está associado a uma série de problemas de que leia para a minha igreja. Saúde mental. Sobe mais um pouquinho. Pesquisas indicam que as pessoas que passam mais tempo usando as redes sociais são menos felizes, diz Ashley Williams, professora de Harvard. O uso excessivo da tecnologia pode ser problemático, em casos extremos está ligado à depressão, acidentes e até morte. Os riscos parecem ter desencadeado mudanças comportamentais. O uso de aplicativos de bem-estar digital que limitam e rastreiam o tempo gasto estão aumentando. Sobe mais um pouquinho. Vai. O ideal. Não existe um número mágico oficial para o tempo que as pessoas devem passar online. A Organização Mundial de Saúde publicou suas primeiras diretrizes em abril do ano passado, 2019, voltados para crianças menores de 5 anos. Um estudo da Universidade de Pensilvânia, publicado em dezembro passado, descobriu que limitar o uso das redes sociais a 30 minutos por dia mostrou reduções significativas na solidão e na depressão. Pode tirar. Sair de mais de 4 horas dia para 30 minutos. Fala assim, tem misericórdia de mim, Senhor. Depressão, ansiedade, suicídio. Intimamente ligado ao uso de redes sociais. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não tem rede social? Não, estou falando isso porque a pesquisa está dizendo, e é de Harvard. Esse texto me diz que a rede se torna um inferno porque ela é um instrumento de maior desperdício de tempo produtivo. Então, meu irmão, quando nesse tempo em que a gente não consegue ser só para nós, eu tenho que aparecer para você. Você precisa me ver. Você precisa me invejar. Ou seja, a saúde do homem moderno está refém da inveja que eu desperto no outro. Isso é doença. Eu e você estamos capacitados no Evangelho para sermos felizes conosco mesmos, viver a tal da autoestima, sem que eu precise de aplauso, sem que eu precise ser visto, que me faz crer incontestavelmente que há vida para além da rede, que há uma vida real para além do virtual. Ah, você precisa buscar glória, mas que
Seja do todo no nome de Jesus. Cuidado com as redes. Quarto conselho. Pratique mais o silêncio. Deixa eu perguntar sinceramente. Quem tem muita dificuldade com solidão e com silêncio aqui e tem coragem de admitir? Pastor, eu tenho pavor de solidão e silêncio. Levanta a mão aí, deixa eu ver quantos aí. Ó, só 4 ou 5, você acredita nisso? Você acredita que 2.000 pessoas lidam bem com solidão e silêncio? Nada. Você é um mentiroso, irmão. É muito blá, 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 muita falação, irmão. É muito verbo, é muita teclação. É muita produção verbal, muita verborragia. 2020, irmão, tenta praticar um pouquinho mais o silêncio. Tenta se retirar um pouquinho. Gasta mais um pouco de tempo. Pega essas 4 horas que você gasta por dia. Pega 2 e gasta consigo. Tenta restaurar o altar do teu quarto e tenta voltar a praticar a bênção do secreto que essa geração perdeu. Entra no teu quarto em secreto, que teu pai em secreto te abençoará. Pratica um pouco mais o silêncio, fecha um pouco a boca. Quando você for tentado a reagir, cala a boca. É o teu ego querendo produzir, não dá a voz ao teu ego. Você não é o que ele diz que você está dizendo. Você não devia estar ofendido com isso. E se você é o que ele está dizendo a verdade. Também não deveria se ofender, né? Cala a boca. Mas se o pastor, se eu calar, eu vou infartar, pastor. Então eu vou quebrar a cara dele mesmo. Não, calma. Tenta praticar mais o silêncio. Por quê, irmão? Só porque a gente está dizendo para praticar? Não, eu vou dizer a você por que a gente tem que praticar o silêncio. Primeiro, porque é o único caminho para o conhecimento de Deus. Salmo 46, 10, painel. Leia comigo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu gosto do verbo saber. Esse saber não é o saber produto da informação, mas é o saber produto da experiência. Você quer ter Deus mais do que como um ser que do qual você tem boas informações? Você quer ter relação com Deus para além do que você apenas escuta? Você quer saber experiencialmente? Pois é, só na quietude. Aquietai-vos. Só se sabe Deus do silêncio. Gente que não consegue se aquietar. Gente que não consegue apaziguar o seu coração e alma. Para que você, desligando-se desse tabernáculo, desse tempo presente, você possa viver de fato e de verdade transcendência. E para além da percepção humana, nunca saberá Deus. Vai ter que ser um religioso, membro de uma ordem religiosa, de uma religião cristã ou não cristã, e vai ter que praticar algumas liturgias para se perceber religioso. Agora, aquela vida de Deus na alma, não tem. Se está sentado num banco, cantando uma musiquinha, ouvindo um pastorzinho, tá bom para você? Ótimo. Mas se você é daquele irmão que gostaria de ver a palavra de Deus sendo praticada, vendo o evangelho virando vida praticada, o evangelho virando estilo de vida, só na quietude, irmão. Muitas vozes, muita confusão, muita balbúrdia. A gente não consegue discernir o que Deus está dizendo, a gente não consegue ler as placas de Deus, porque Ele está dizendo: aquieta-te, Neil. O mundo está desesperado, desbaratado, todo mundo correndo atrás, Neil. Separa um tempo para quietude. Ouça. Mas nós nos transformamos numa geração tão produtiva que está parado é a sensação de que a gente não está vivendo. Meu Deus, eu estou aqui sem fazer nada, Jesus amado. Gente, pelo amor de Deus, eu não consigo ficar sem fazer nada.
Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, vamos quebrar um vidro. Vamos bater em alguém, vamos xingar alguém. Por que não consegue, irmão? Sabe por quê? Você se encontra com o teu interior. Você tem que viajar para dentro. E essa produção ininterrupta é fuga de si mesmo. É desespero. Agora, quando você acha o evangelho, Deus de fato, de verdade, não é blá, 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 irmão, não é discurso evangélico. Porque os evangélicos, para mim, são os que estão mais longe de Deus. Nunca vi tanto ódio, um povo tão cheio de ódio, tão cheio de juízo, tão cheio de julgamento, tão fofoqueiro. Fala a verdade, irmão. Não você é uma benção, mas o resto do mundo, irmão, tirando você, é uma benção. Povo ruim, irmão. Povo impiedoso. Mas está cheio de Deus na boca. Carrega uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço. Bota o terno e vai para a igreja dizer que Deus é maravilhoso. Mas esse Deus maravilhoso não faz dele um ser humano que vive uma fé atraente, mas uma fé repelente. Esse Deus que transforma a vida numa vida que vale a pena ser vivida é o Deus da quietude. Então esse ano, pratica silêncio. Se você, irmão, irmã, é daquele que tem a língua grande, peça ao Senhor para amarrar tua língua esse ano. Porque a vida e a morte estão no poder do quê? Da língua. Por que eu tenho que praticar silêncio? Porque é o caminho para o conhecimento de Deus. Mas por que eu tenho que praticar silêncio? Porque a ausência dele torna infrutífera a fé que dizemos possuir. Quando você vai em Tiago 1,26, irmão, olha lá. Se alguém cuida ser religioso, olha aí. Leia o resto para mim. E não refreia o quê? Mas engana seu coração, diga aí. A sua religião é vã. O apóstolo está dizendo, se a religião que você professa é de Deus mesmo, essa religião não vai te transformar no verborrágico, vai te transformar no ouvinte. Meu pai dizia assim, meu filho, aprenda uma coisa, Deus te deu 2 orelhas, uma boca, então você tem que ouvir o dobro do que fala, é verdade. Hoje a gente fala o dobro do que ouve. Aquele que cuida ser religioso. O verbo é cuidar. Não é aquele que se diz religioso. Mas é aquele que trata a sua religião com cuidado. Ele zela por ela. Só que esse que tem zelo religioso, mas não consegue viver silêncio, quietude, ele está dizendo, eu estou inutilizando minha fé. Eu estou inutilizando minha relação com Deus. Eu estou me auto-sabotando de novo. Por que eu preciso praticar o silêncio, irmão? Porque torna a minha fé infrutífera. Não se contente, meu amado irmão, em ser um cristão apenas de banco, domingueiro. Não se contente em ser um cristão teológico, que está discutindo doutrinas que, sabendo ou não sabendo, não leva a lugar nenhum. Armínio ou Calvino? Predestinação ou não? Eleição ou não eleição? Milenista ou amilenista? Ou pré-milenista ou pós-milenista? Lapsariano ou supralapsariano? Não interessa, irmão. O que você quer? Calvino, amém, glória a Deus. Vamos comer um hambúrguer. Saber isso, não sabemos do que a vida de quem. Mas os teológicos adoram essas conversas fiadas. Os crentes institucionais adoram regras parlamentares, estatutos, regimentos internos. E depois que discutem tudo isso, saem para a sua solidão e para a sua depressão, porque o evangelho não vos acompanha. Você pode ser mais do que um crente domingueiro, um teológico verborrágico, mas seco de alma. Em Cristo você pode viver a vida dele. Em Cristo você pode dizer, não que Cristo está com você, mas você pode dizer que Cristo está em você. É diferente. Porque conosco ele está, mas em nós, não em todos. Eu preciso praticar silêncio, porque senão a minha fé se torna frutífera. E vamos terminar. A ausência desse silêncio tem o poder de influenciar o curso natural de minha existência.
A ausência do silêncio muda a natureza da minha existência, irmão. Tiago capítulo 3. A língua também é um fogo. Sim. A língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e faz mais o que? Leia para mim. Inflama o curso da natureza, sendo por sua vez dentro da sua boca. Ela tem o poder de mudar o curso da minha natureza. Eu tenho uma natureza dada por Deus. Dependendo da relação que eu tenho com a palavra, eu deformo a natureza da minha existência. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Quem a ama comerá do seu fruto, ou seja, quem a usa com sabedoria no tempo certo. Entendendo que mais importante do que dizer alguma coisa é ter alguma coisa para dizer. De modo que se você não tem o que dizer, não diga nada. Pratique o silêncio. Você vai se poupar de muitos males. Eu digo isso, irmão, como um pai, como quem é um irmão mais velho de vocês. Porque 2020 está aí, com todas as possibilidades diante de nós. E como nós somos nascidos de Deus, eu não vou andar pela vida me preocupando com o diabo, que eu sei não pode me tocar. Mas eu tenho que me preocupar com si mesmo, com o eu que dentro de mim me tenta auto-sabotar o tempo inteiro, irmão. Um eu em mim que me tenta fazer a minha vontade, não a de Deus. Tem que estar lutando contra mim o tempo inteiro. A carne e o espírito em luta constante. Isso cansa. Isso é enfadonho, isso é mortal. Então eu preciso de estratégia para vencer esse eu em mim que quer me deformar. Então, cuidado com o encantamento advindo da espiritualidade. Se Deus te levar a lugares altos, não se encante. É graça, toda honra, toda glória sejam dados ao nome do Senhor. Passou no concurso, está ganhando 100 mil reais por mês, irmão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Casou com Brad Pitt, irmão, que se divorciou lá da mulher. Glória a Deus, foi o Senhor quem te deu o Brad Pitt, irmão. Casou com a Jennifer Lopez, como é o nome da esposa dele? Angelina de Oliveira. Angelina. Que Jolie, rapaz. Angelina Jolie. Então, se você casar com Angelina Jolie, é isso mesmo? Dá glória a Deus, porque você não está com essa bola toda para ela, né, irmão? É graça. É graça. Deixa a soberba te pegar, não. Gratidão sempre, reconhecendo que tudo que a gente tem e faz é para a glória dele. Mas questione a sabedoria que imagina possuir. Você não é isso tudo, não, irmão. Pode mais? Posso. Deseja mais? Desejo. Deve desejar. Mas lembra, há um tempo para tudo. Não queime etapas como Eva e Adão. Porque dá ruim. 3. Busque mais a promoção do todo do que a tua própria. Não fique correndo atrás do que é seu apenas. Não invista na imagem, porque quem investe em imagem, investe na mentira que criou, e quem investe em tal mentira, abandonou a verdade que podia ser. Pratique o silêncio. Responda só o que te perguntarem. Dê a opinião que te pedirem. Guarda o que é teu, para que você não seja um jogador de pérolas a porcos. Nem todos estão interessados nas pérolas que você joga no mundo. Você desperta essa pérola e arruma inimigos porcos. Abra a boca como quem sabe o que vai dizer, quem tem certeza. E só abra a boca se for para edificar. Eu tenho certeza que se nós praticarmos esses 4 princípios, irmãos, a gente pode cair dentro de 2020, que não há nada em 2020 que nos pare. Porque nós estaremos andando no princípio da palavra. E meu desejo sincero, como pai ou como irmão mais velho de vocês, é que vocês tenham o melhor ano da sua vida e que, sobretudo, vocês jamais, em dia algum, se auto-sabotem. Para que chegando no dia 31 de dezembro, vocês olhem para trás e digam, foi o Senhor quem fez isso. Vamos aplaudir a Ele. Vamos ficar em pé.